Imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após a vitória em cima do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Porque é um grande jogo, né? Um grande jogo com muita agitação. Uma vitória muito impactante do Flamengo, mais de 50 mil pessoas. 2-1. 2-1 para o Flamengo. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. É uma vitória extremamente importante. O Flamengo termina de maneira isolada na liderança do Campeonato Brasileiro após a 13ª rodada. É o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. É o Flamengo agora no comando. Procura o Gerson. Deixou o Pedro, colocou. Luiz Araújo correu, bateu, tentou, cabeçada, voltou, Fabrício entrou! Pelo gol, feliz, mas feliz ainda pelos 3 pontos, a sequência na liderança do campeonato, continuar trabalhando, buscar as próximas vitórias nos próximos jogos. Bora! É emocionante, né? É um sonho de criança, né? Hoje, nunca imaginei, e hoje, vivendo isso aqui dentro de campo, pra mim é muito especial, é gratificante demais. Eu tenho que agradecer a Deus, agradecer a torcida por esse carinho que eles sempre tiveram comigo desde quando eu cheguei aqui. Bandeirão tá aprovado. Tá, com certeza. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Chega mais, nação, uma ótima segunda-feira para todos vocês. E quem não tá feliz hoje, né, meus amigos? Porque o Mengão Malvadão está na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-1, uma ótima partida do Mengão. Maracanã em clima de festa, quase 50 mil pessoas no Maracanã, e o Mengão conseguiu essa grande vitória. O Flamengo tá lá no topo, em cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas faz o seguinte, nação, você tá feliz? Chega aqui deixando o seu like. Vamos bater uma meta hoje de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força, da torcida, ó, daqueles que torcem de verdade pro Mengão. Vamos fazer aquele nosso combinado. Eu sempre trago os vídeos do Mengão pra vocês e você sempre traz aquele like aqui no nosso canal, tá bom? E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Só você apertar o botão aqui embaixo, se inscrever, ativar o sino das notificações. Assim sempre você estará ligado nas notícias do Mengão. Todos os dias trazemos as informações do Flamengo pra vocês, tá bom? E você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando pra ir trabalhar, pra levar seu filho na escola, ó, corre aqui nos comentários e escreva o que você achou da partida de ontem. E também coloca aí a sua cidade. Você tá no Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Sergipe, no Acre, Amazonas. Escreva pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo, tá bom? E vamos fazer o seguinte, vamos aqui analisar a imprensa esportiva. Tem aí os comentaristas falando sobre a vitória do Mengão. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos juntos então aqui analisar as informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Mas a gente abre falando de Flamengo, porque o líder venceu hoje contra o Cruzeiro lá no Maracanã, 2-1 para o Flamengo, e a gente vai direto para lá com o nosso repórter Pedro Henrique Torre, que já está preparado para trazer todas as informações para a gente agora aqui no Sport Center. Pedro. Estamos pontualíssimos aqui, porque é um grande jogo, né? Um grande jogo com muita agitação nos bastidores também. A gente vai falar sobre esse caso do Gabigol, mas foi uma vitória muito impactante do Flamengo, mais de 50 mil pessoas, 2-1. O Flamengo vai subindo a montanha, segurando bastante as pontas nesse Campeonato Brasileiro. Chegou aos 27 pontos. E aí essa vitória de 2-1 sobre o Cruzeiro dá a liderança, independentemente do que aconteça amanhã nesse jogo, esse derby entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Então um jogo muito importante. O Flamengo abriu o placar com o Pedro aqui no Maracanã e aí depois sofreu um empate com o Matheus Pereira. Na segunda etapa, o Fabrício Bruno fez de cabeça 2-1, fez a festa da rapaziada aqui no Maracanã. E o Flamengo vai se equilibrando, como eu disse, com as peças que tem. Vai colocando, por exemplo, o Léo Ortiz improvisado no meio de campo, entrou no segundo tempo. O garoto Verton, que não tinha o Gabigol, colocou o garoto Verton na vaga do Bruno Henrique. O Cebolinha também está lesionado, então vai se improvisando como dá, porque os convocados também lá, os 4 uruguaios estão na Copa América. O Pulgar já está voltando, o Chile ficou fora. Então, no primeiro tempo, o garoto Lohan até iniciou bem a partida, mas em determinado momento ele prendia bastante a bola, errou alguns passes, proporcionou contra-ataque do Cruzeiro. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, mesmo especialmente no setor norte do Maracanã,
ele começou a ouvir vaias, sempre que pegava na bola, um garoto, 17 anos, uma promessa. Então o Tite acabou substituindo o Lohan no intervalo, colocou o Léo Ortiz como improvisado como volante. E aí, na coletiva que rolou agora há pouquinho aqui no Maracanã, o Tite falou sobre essa questão, a vitória do Flamengo também, essa substituição do guri, do garoto, essa joia do ninho do urubu, o Lohan, de 17 anos. Vamos acompanhar o que disse o Tite, treinador rubro-negro. Aqueles 10%, talvez, para aqueles 90% que são compreensivos. Eu acho que o Zico também, ele estreou com 17, 16 anos, né? Pergunte para o Zico como é que era o seu início, um jogador extraordinário. Então, tem um acolhimento maior com ele. É muito impressionante. A grandeza do Flamengo ela é muito grande. Ele é um talento enorme. Mas se vier, aí é a escolha do torcedor. Se vier a reclamação, se vier a vaia, ele vai afundar. Ele não vai produzir. Agora, se der o carinho a ele vai se sentir mais fortalecido para, naqueles 10%, 90% não fez, mas para mostrar para ele que, cara, o manto ele é muito forte, o manto sagrado ele é pesado. Eu vou falar o que eu estava falando, ele é pesado para um técnico de 63 anos, com toda a experiência que eu tenho. Tu imagina para ele. Então compreendam, tenham um acolhimento, coloca ele no colo, vai ajudar. Tá aí o Tite, então, saindo em defesa do garoto Lohan, 17 anos, que sentiu, obviamente, um pouquinho as vaias ali, ficou um tanto quanto chateado, mas faz parte desse processo aí. A torcida foi um tanto quanto dura com o garoto, essa jovem revelação que vem sendo uma das peças importantes aí nesse período que o Flamengo está sem os seus jogadores da Copa América. Mudando de assunto, continuando nesse mesmo ambiente aqui do Maracanã, o jogo falava demais também a ausência do Gabigol, né? Saltava aos olhos, foi um assunto aí desse final de semana. O Gabigol ficou fora da lista de relacionados, especialmente depois da entrevista do Júnior Pedroso aos companheiros do Sport TV, que é empresário do Gabigol, falando que ia buscar uma outra opção no mercado para o Gabigol. O vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, passou na zona mista do Maracanã. É bom pontuar primeiro para todos os companheiros aí que há divisórias na zona mista do Maracanã, e ele parou em uma emissora de televisão, respondeu 6, 7, 8 perguntas, e depois, quando veio para o lado de 90% da imprensa, onde nós estávamos ali, ele só respondeu 2 perguntas, virou e foi embora. Então o Marcos Braz disse basicamente ali que o Gabigol, durante esse período, ele conversou com o empresário do Gabigol, conversou com o Gabigol, e durante esse período que ele vai buscar uma alternativa no mercado, o Gabigol não vai ser relacionado, porque tem 5 jogos, se completar mais um fica no limite, 6 aí, enfim, para fazer o 7º não poderia se transferir para a Série A. Marcos Braz falou sobre isso. Gostaríamos de ter mais indagações, o período que o Marcos Braz daria exatamente para o Gabigol, questões de propostas, etc. Mas temos aí o que o Marcos Braz falou no nosso microfone. O Fã de Esporte pode acompanhar agora o vice-presidente de futebol do Flamengo, que foi bem rápido até nos microfones da maioria da imprensa. O empresário dele falou que iria procurar ouvir novas propostas. Mas o Gabigol não te falou nada disso? Não. Eu conversei, estou falando da minha conversa com o empresário dele. E depois que a gente ouviu isso, eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo e aí ficaria numa situação difícil. Por exemplo, vamos supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro. Não iria poder entrar em campo? Ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar a vida do empresário dele, que estaria agora num sentido, nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. A gente entende a posição do staff, a posição do empresário, dizendo que não é uma proposta ideal. Eu acho que pelo menos o empresário passou para a imprensa que foi uma proposta assim que
que não foi honrosa, a gente não entende dessa maneira, a gente entende que foi uma proposta para tentar equacionar uma questão que a gente tem de um atleta importante, da envergadura do tamanho dele, mas a gente tem que respeitar a posição do staff. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos áreas, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o 7º jogo para que eles possam exercer o trabalho dedinho no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Tá, então, Marcos Braz, gostaríamos de saber, assim, o limite, pelo que a gente soube, tentamos conversar ali com outras pessoas do Flamengo ali, 2 semanas, 10 dias mais ou menos para o Gabigol resolver a vida dele, depois saber se vai voltar a ser relacionado ou não, se vai ainda vestir a camisa do Flamengo, enfim, se ainda vai cumprir o seu contrato até o fim do ano. A partir de amanhã ele pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Gostaríamos de perguntar mais também se o Flamengo vai fazer outra proposta, se o Flamengo, enfim, recebeu de fato alguma oferta oficial, se de Santos, se de Cruzeiro, que esteve aqui no Maracanã, e, enfim, o diretor Alexandre Matos disse que não vai fazer nenhuma oferta ao Gabigol, enfim, esclarecer mais alguns temas, mas o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, no que passou no nosso lado ali, estava muito apressado, não estava muito disposto a responder tanto nesse sentido, no caso do Gabigol, mas é um ídolo muito importante, é um caso muito impactante no Flamengo. A torcida gostaria de mais esclarecimentos. Natasha. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo final de domingo para você e bom trabalho por aí. A gente se fala em breve aqui no Sport Center. Olha só, fã de esportes, para complementar todas as informações que o Pedro trouxe pra gente, vamos colocar na tela para você aí de casa as estatísticas dessa partida. Disputadíssimo esse jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Tá aí, a gente vê os números agora de 2-1 Flamengo e Cruzeiro, com 47% de posse de bola para o Flamengo e 53% para o Cruzeiro. Em finalizações, o Cruzeiro fica na frente com 14 contra 7 do Flamengo. Em finalizações certas, o Cruzeiro também fica na frente com 5 contra 3 do Flamengo. E ações na área rival, o Flamengo fica na frente 16 contra 10, escanteios 5 contra 2 para o Cruzeiro e desarmes 24 contra 17 para o Flamengo. A gente aproveita e já cola a tela do Pedro para você na tela. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez o primeiro gol no jogo de hoje. Tá aí, ó, são 13 jogos. E aí a coluna da direita fica em relação ao ranking no Brasileirão 2024. Em gols são 6 gols, ficando em primeiro. Assistências, 4 assistências, também ficando em primeiro. Ações na área rival são 59, ficando em primeiro também. Vitórias garantidas com gol ou assistência são 5 para ele, ficando em primeiro também. Fã de esportes, tá aí os números do Pedro nesse Brasileirão 2024. E uma coisa já é certa na rodada: o Flamengo continuará líder, pelo menos até quarta-feira, quando enfrentará o Atlético Mineiro na Arena MRV. Aliás, senhoras e senhores, vem aí o primeiro Atlético e Flamengo da história da Arena MRV, a nova Casa do Galo. Esse jogo marcado por tanta rivalidade, por tantas histórias, e será a primeira vez que o Flamengo jogará lá no terreiro do Galo. Então já coloque aí na sua agenda, porque vai ser quente, hein? Como sempre, mas dessa vez é o primeiro na casa do Atlético. Atlético Mineiro e Flamengo, 21h30, próxima quarta-feira. Não dá para perder. E numa temporada que o time perdeu apenas 4 jogos, o Flamengo perdeu 4 jogos no ano para Botafogo, Palestino, Bolívar e Juventude. Nós estamos entrando no 7º mês do ano, gente. E o Flamengo perdeu 4 jogos. Então, sorte, eu acho que não é sorte, não. Minha gente, Flamengo e Cruzeiro, hein? Jogaram no Maracanã. 2-1 para o Flamengo. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Que campanha do time do Tite. E o Flamengo é líder no modo Tite. A nação rubro-negra está começando a entender o Tite. É um modo competitivo.
show? Até tem, mas não vai ser toda hora. Pelo contrário, em poucos momentos. Mas é uma equipe competitiva, é uma equipe aguerrida, é uma equipe que não desiste e uma equipe eficiente, que luta até o final. Comprometida. Aliás, essa palavra é muito importante. Comprometimento. O elenco do Flamengo está mostrando agora com o Tite algo que muitas vezes com treinadores anteriores pós-Jesus deixou de mostrar em muitos momentos. Comprometimento. O Flamengo está comprometido. Hoje teve um jogo difícil no Maracanã. O Cruzeiro, olha, vou falar um negócio para vocês, hein? O Cruzeiro, né, o trabalho do Fernando Seabra merece elogios. Ele conseguiu arrumar o time do Cruzeiro. E com os jogadores que estão chegando, Caio Jorge já está lá, o Wallace e Matheus Henrique para o meio campo, Cássio vai jogar lá no gol, estava hoje no Maracanã inclusive, Lautaro Dias, atacante. Olha, o Cruzeiro, ele hoje já tem uma equipe arrumada e o Cruzeiro vai melhorar muito, hein, galera? Eu acho que não dá para ganhar o campeonato. Prontinho, voltei. Eu acho que não dá para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas é um time que, por exemplo, Sul-Americana, dá para pensar. Dá para brigar para buscar uma vaga na Libertadores da América, né? Eu acho que o Cruzeiro é um time que vai melhorar bastante. E criou problemas para o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? Naquela parte final do primeiro tempo, porque o Flamengo teve um momento do jogo que ele foi melhor. O momento que saiu o gol, numa grande jogada do patrão. Sabe quem é o patrão? O Gerson. Não tem Arrascaeta, não tem De La Cruz, não tem os caras que puxam a fila do time, tem o Gerson. O Gerson virou o patrão do Flamengo. Ele assumiu a responsabilidade. Deixa comigo que eu vou comandar esse negócio aqui. E dentro de campo, numa grande jogada dele, arrancada e um passe perfeito, ele deixou Pedro o melhor 9 brasileiro. Não há um jogador centroavante brasileiro, camisa 9, melhor do que Pedro. Ele não está na Copa América porque o Dorival deve ter pensado o seguinte: o Flamengo perdeu 5 jogadores por convocações e eu não vou convocar mais um. Acho que o Dorival pensou isso e não levou. Só pode ser por isso, porque o Pedro é o 9 da seleção brasileira, porque ele é o melhor na posição dele, brasileiro. E ele é outro que, junto com o Gerson, está matando no peito e assumindo a responsabilidade. Os caras estão lá, fazem falta, muita, mas tem a gente aqui, vamos segurar. E ele está numa sequência impressionante, fazendo muitos gols, dando assistências, e ele fez o primeiro gol do Flamengo. A partir daí, o time do Cruzeiro se arrumou em campo. O Cruzeiro ganhou o meio-campo do Flamengo no primeiro tempo. O primeiro tempo foi dominado pelo Cruzeiro no meio-campo, onde o jogo acontece, com Matheus Pereira tendo liberdade para jogar, inclusive fazendo o gol de empate do Cruzeiro, num lance que está rendendo muita polêmica, porque realmente na disputa com o Gerson, a bola bate na mão do jogador do Cruzeiro. A arbitragem, se quisesse, poderia ter anulado o gol do Matheus Pereira, mas a equipe do VAR achou melhor não fazer isso. O lance seguiu e o Matheus Pereira, com a qualidade que tem, é um grande jogador, fez um belo gol para o Cruzeiro e empatou o jogo. O Cruzeiro, na maior parte, ele acabou sendo o melhor no primeiro tempo. Ganhou o meio-campo. O Matheus Pereira teve liberdade. Aí o Tite, no intervalo, ele tira o Lohan. Aliás, ele já vem fazendo isso em alguns jogos. O Lohan, ele teve uma queda de produção. Ele começou muito bem, ele é muito talentoso, mas eu não sei o que está acontecendo. Aliás, é até natural, 17 anos, joga no Flamengo, muitos elogios, muita badalação, muita coisa acontecendo, e é natural que de repente o cara fique um pouco deslumbrado com tudo isso e tenha uma queda de rendimento. Ele é um grande jogador, ele é muito talentoso, é outro também que está conseguindo se manter no time do Flamengo e ajudar o time do Flamengo nesse momento de tantos desfalques. Mas ele não fez um bom primeiro tempo, né? Ele fez uma boa jogada, que ele deu um passe para o Pedro e depois o Pedro deu um toque para o Luiz Araújo chutar, uma jogada bonita e tal, mas ele caiu de produção. Aí o
Tite fez o quê? Colocou o Léo Ortiz no meio campo, que é onde o Léo Ortiz vinha jogando as últimas partidas e se dando bem. Aliás, eu não entendi por que o Tite tirou o Léo Ortiz e colocou de novo o Alan, desde o início, porque o Léo Ortiz ele se encontrou ali no meio campo. O Alan entrou bem durante os jogos, mas o Alan hoje mostrou que, atuando desde o início, ele ainda está com problema para acompanhar o ritmo. Ele não conseguiu conter o Matheus Pereira. A partir do momento que o Léo Ortiz entrou no segundo tempo, o Matheus Pereira teve mais dificuldade, porque o Tite encheu mais o meio campo, tirou os espaços do Matheus Pereira. Mas o jogo continuou muito disputado no Maracanã. O Flamengo, de novo, não fez uma partida brilhante tecnicamente. Tem muitos jogadores ali que estão cansados, que estão jogando na base da raça, que estão até mesmo machucados, né, se superando. Mas o Flamengo está jogando com muito aguerrimento, com muita força, com muita disposição. E o gol da vitória do Flamengo é outra marca do Flamengo do Tite, do modo Tite acionado. Bola parada, jogada treinada, jogada combinada. O desenho da jogada é nítido que aquilo ali foi trabalhado, foi treinado. Pela movimentação do Fabrício Bruno. O Luiz Araújo colocou a bola no ponto. Ele já sabia que o Fabrício Bruno ia aparecer ali, que ele ia se deslocar e ele ia entrar próximo ao bico da área para cabecear. Jogada treinada, jogada trabalhada. A bola parada tem feito muitas vezes diferença a favor do time do Flamengo nos jogos. E foi o que aconteceu mais uma vez. Mérito do Tite e de toda a sua comissão técnica. Um gol muito importante que dá ao Flamengo mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, 3 pontos, e assim vai seguindo, pontuando, num jogo dificílimo contra um Cruzeiro que mostra realmente que está muito arrumado. Galera, sobre o jogo, foi um jogo muito difícil, repito, no primeiro tempo, nos primeiros 10 minutos, o jogo foi muito truncado, com as duas equipes se estudando bastante. Depois o Flamengo melhorou e conseguiu abrir o placar com Pedro, fazendo o 24º gol na temporada, aos 16 minutos, em uma ótima jogada do Gerson, e o Pedro recebeu, bateu de primeira e conseguiu estufar a rede. Acho até que por estratégia, o Fla recuou um pouco as linhas defensivas e optou por explorar o contra-ataque, o que foi uma estratégia errada, pelo menos na minha visão, pois acabou dando mais espaço para o Matheus Pereira, jogador do meio de campo do Cruzeiro, que para mim é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até o momento, e foi justamente ele que empatou o jogo para o Cruzeiro aos 37 minutos do primeiro tempo, em uma linda finalização, pegando o Rossi de surpresa. Acho que tinha muita gente na frente também do Rossi, e o Rossi não conseguiu fazer uma defesa. Por falar em Rossi, ele tem sido um jogador importante, sobretudo na saída rápida, na reposição de bola. Que reposição de bola tem o goleiro argentino, seja com o pé, seja com a mão. Para o segundo tempo, o Tite tirou o Lohan e colocou o Léo Ortiz em seu lugar. Substituição, pelo menos na minha visão, extremamente correta. Primeiro que o Lohan não estava bem, e a entrada do Léo Ortiz, de maneira estratégica, foi para preencher mais o meio de campo, o poder de marcação, e com isso tentar tirar o espaço do Matheus Pereira, e deu certo, tá? Eu acho que deu muito certo a estratégia do Tite, tanto é que o Flamengo começou melhor no segundo tempo, pressionando a saída de bola, não dando espaço para o Matheus Pereira, repito, que é o cérebro do time do Cruzeiro, e aos 19 minutos, eis que a lei do ex entrou em cena. Ela dificilmente falha. Fabrício Bruno, de cabeça, conseguiu botar o Flamengo na frente aos 19 minutos do primeiro tempo, em uma linda assistência do Luiz Araújo. Foi uma jogada trabalhada, deu para ver que foi uma jogada ensaiada, uma falta na entrada da área ali pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo. Luiz Araújo, o Fabrício Bruno, na verdade, apontou, o Luiz Araújo colocou onde o Fabrício Bruno pediu e a jogada deu certo. O Fabrício Bruno conseguiu de cabeça botar o Flamengo na frente. Depois o Flamengo continuou melhor no jogo, e aí, aos 38 minutos do segundo tempo, o Flamengo teve até um pênalti marcado a seu favor, após falta de Robert em Ayrton Lucas. Confesso que no primeiro momento, todas as imagens que eu vi ali da transmissão, eu achei um pênalti estranho, na verdade não achei pênalti, e aí o pênalti foi marcado quando o Pedro estava ajeitando para bater.
o árbitro foi chamado para analisar a imagem e depois de ele ter analisado a imagem, ele voltou atrás e o pênalti foi anulado, ou seja, não teve o pênalti a favor do Flamengo. Depois disso, nada mudou. Na verdade, ali no finzinho, o Léo Ortiz fez uma falta boba na entrada da área que deu a chance do Cruzeiro empatar. Uma bola bem batida, esqueci o nome do jogador agora do Cruzeiro que bateu a falta. A bola bem batida, tirou o U da torcida do Cruzeiro presente no Maracanã, mas ficou apenas no U, a bola não entrou e com isso o Flamengo conseguiu a vitória diante do Cruzeiro, uma vitória extremamente importante. E você vê como são as coisas. No último jogo, o Flamengo perdeu para a Juventude tomando 2 gols de cabeça. E agora, contra o Cruzeiro, o Flamengo consegue uma vitória com um gol de cabeça novamente. É um gol extremamente importante. Acho isso sensacional, porque é algo trabalhado. E isso tem que parabenizar a comissão técnica. Na verdade, o Matheus Bach, que é o responsável pelas jogadas aéreas, seja no ataque, seja na defesa. Com essa vitória, o Flamengo termina de maneira isolada na liderança do Campeonato Brasileiro após a 13ª rodada. Ainda tem um jogo que é do Palmeiras nessa segunda-feira contra o Corinthians. Mas a tabela está assim nesse momento. Flamengo na liderança com 27 pontos, Botafogo na segunda colocação com 24, o Bahia, que perdeu para o São Paulo, com 24, e o Palmeiras em quarto, joga nessa segunda, tem 23, ou seja, mesmo se o Palmeiras vencer o Corinthians, não ultrapassa o Flamengo, nem se iguala a pontuação do Flamengo, fica com 26 pontos. É torcer para o Palmeiras não vencer o Corinthians, porque a verdade é o seguinte, desses aí o que mais me assusta, na verdade, é o Palmeiras. O Palmeiras é um time muito pronto, eu acho que vai brigar ponta a ponta com o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro. Pontos positivos na partida, mais uma ótima exibição do Wesley, inclusive parabéns ao Wesley, revelou que vai ser papai, teve até a revelação, jogou muita bola. Fabrício Bruno, importante demais, não só por causa do gol da vitória, mas no setor defensivo, um jogador sensacional. Eu acho que o torcedor rubro-negro, eu também, temos que agradecer pelo fato dele ter recusado uma proposta do West Ham e ter ficado no Flamengo. Davi Luiz, que voltou ao time titular do Flamengo depois de ser poupado diante do Juventude, fez uma grande partida. Pedro, tem que elogiar, chegando a 24 gols na temporada, é para bater palma. Esse, inclusive no gol, ele beijou a camisa. Esse merece aplausos da torcida, merece ser reverenciado. Esse atacante merece. O Gabigol não merece o apoio que a torcida do Flamengo vem dando. O Pedro merece, pelo que vem fazendo dentro de campo. Parabéns ao jogador, 24 gols na temporada. A tendência é que, enfim, faça mais de 30 gols no ano, com certeza. Pontos negativos. Péssima partida do Ayrton Lucas. Bruno Henrique novamente mal, mas ao menos o Bruno Henrique, ele mostra força de vontade, o famoso tesão, tentando resolver, mas não é só vontade que vai conseguir ajudar o atacante do Flamengo. Ele precisa melhorar tecnicamente também, porque está longe de ser aquele Bruno Henrique que a gente conhece. Outro ponto positivo, mais um jogo do Flamengo no Maracanã de casa muito cheia, 56.263 pessoas presentes, mesmo num domingo extremamente frio aqui no Rio de Janeiro. Está muito frio em um jogo 6h30 da noite, ó. É para bater palma. Enquanto o Fluminense, a diretoria do Fluminense faz promoção de ingresso a R$10 para tentar encher, a torcida do Flamengo comparece e vem dando um show, não só em quantidade, mas também em qualidade, porque vem apoiando demais os jogadores do Flamengo. Pulgar, galera, o Chile foi eliminado da Copa América, Pulgar retorna ao Rio de Janeiro nessa segunda, ele desembarca no Rio, segunda-feira à noite, na terça se reapresenta ao técnico Tite e fica à disposição para o próximo jogo do Flamengo, que é contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, fora de casa, um jogo muito difícil para o Flamengo. Agora vamos falar do Gabigol, galera, porque é o seguinte, eu conversei com o Alexandre Matos, que é o diretor do Cruzeiro, ele me garante que até o momento o Cruzeiro não fez nenhuma proposta, que a tendência é que não faça proposta, mas a gente sabe como é o futebol, e eu tenho a informação que o Pedro Lourenço, o Pedrinho, que é o novo dono da SAF do Cruzeiro, é apaixonado por Gabigol. Então, óbvio que a verdade de hoje é a mentira de amanhã no futebol, como muita gente gosta de dizer. Pode chegar na semana que vem o Cruzeiro chegar e formalizar uma proposta ao Flamengo para tentar tirar o Gabigol já nessa janela de transferência. Fato é o seguinte, gente, o Gabigol não joga mais pelo Flamengo e essa é a tendência. A relação Flamengo-Gabigol, empresários de Gabigol, está extremamente desgastada. O Gabigol já tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, se ele fizer mais 2 jogos pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele não pode mais atuar por uma outra equipe na competição em 2024, o que
inviabiliza, acho que eu falei certo, a saída dele. Por quê? O Flamengo, a diretoria do Flamengo torce, ora, para chegar algum clube pagar aqui uma compensação financeira e tirá-lo agora do Flamengo. Mas, de graça, o Flamengo não vai liberar. Ah, mas o salário dele é alto. Gente, isso aí já está nas contas do Flamengo de quanto vai gastar. Eu acho que, nesse caso, o Flamengo está certo. Não tem que liberar de graça. Não tem que rescindir com o jogador. Quer tirar o jogador aqui, esse ano, do Flamengo? Que pague ao Flamengo. Senão ele vai ficar aí sem jogar até o fim do ano. E está certo a diretoria do Flamengo. Está certa a diretoria do Flamengo. No assunto Gabigol, a diretoria está fazendo tudo de maneira extremamente correta. Mentira. Ter oferecido 50% de aumento ao Gabigol na renovação de contrato por 1 ano, eu acho um erro. Poderia ter oferecido mais 1 ano a ele, com o mesmo salário, falando o seguinte, olha só, se nesse 1 ano, aí bota metas ali, você atingir tal número de gols, tal número de partidas e tal, a gente aumenta seu salário por 50%. Fora isso, parabéns à diretoria do Flamengo, parabéns ao presidente Rodolfo Landim, ao departamento de futebol do Flamengo, pela maneira que está conduzindo o assunto Gabigol. E tá certo, nenhum jogador está acima do clube. Repito, nenhum jogador está acima do clube. O tio dele, do Gabigol, foi fazer comentários no Instagram dizendo que isso tudo é culpa do Tite. Não, quando o Tite chegou ao Flamengo, o Gabigol já estava mal. Ele foi reserva com o São Paulo, ele foi reserva com todos os outros treinadores. Ele estava mal há muito tempo. Não é culpa do Tite não, o tio do Gabigol. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se ele estivesse jogando bem, se ele estivesse treinando bem, o Tite teria colocá-lo. A verdade é essa. É isso aí, nação Flamengo, então em clima de festa, o Mengão lá no topo, em cima do Campeonato Brasileiro. Agora é o seguinte, o Palmeiras joga hoje contra o Corinthians, o clássico campeonato do Campeonato Brasileiro, né? O clássico paulista, podemos dizer assim, e o Palmeiras precisa vencer para poder encostar ali no Flamengo. Agora é o resto seguinte, torce pro Corinthians hoje? Torce pro Corinthians vencer esse Palmeiras, pro Palmeiras ficar lá embaixo e o Mengão conseguir ficar lá em cima, 3 pontos, aí abre 3 pontos de diferença aí pro segundo colocado, caso isso aconteça, né? O Flamengo, nesse momento, está mostrando um bom futebol, tem 27 pontos. O segundo colocado, nesse momento que estou gravando esse vídeo, tem 24 pontos, que é o Botafogo. Terceiro tá o Bahia, com 24 pontos também, e o Palmeiras chega com 23. Então, por isso que eu falei, Palmeiras perdendo hoje para o Corinthians, o Palmeiras continua nos 23 pontos, caso vença o Corinthians, chega a 26. Por isso é interessante que o Palmeiras não tenha um bom resultado hoje. Vamos ver o que vai acontecer, aí a gente vai ficar de olho. Mas tamo junto, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, ó, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado aí no nosso canal, porque vamos trazer hoje para você todas as informações do Flamengo aí referente a essa grande vitória do Mengão. E qualquer notícia, fica ligado. É só ativar o sino das notificações, a gente vai informar vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.